Obrigado, Senhor, que Tu estás entre nós, que Tu vens até nós para anunciar a verdade a respeito do Teu reino, da Tua palavra, aquilo, Senhor, que Tu tens preparado também para nós na eternidade. Ó Deus, que possamos compreender a Tua palavra, que Tu fales ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Que sejamos abençoados por meio da Tua palavra, do Teu agir em nós, e que nós também nos tornemos bênção para as pessoas. Assim, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos capacitando para o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Convido para abrirmos, quem tem a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, os versículos 1 até o 9. Isaías 25, do 1 até o 9. O profeta Isaías diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Até aqui a leitura do texto bíblico. Se a gente olha para os textos anteriores, para os capítulos anteriores do livro de Isaías, nós vamos ver, lendo apenas o título, dos capítulos anteriores, profecia contra Tiro, no capítulo 23, profecia contra Jerusalém, profecia contra a Arábia, profecia contra a Babilônia, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes, profecia contra o Egito, profecia contra a Etiópia, profecia contra Damasco e Efraim, e ainda outras profecias, sempre profecias contra as nações. Isaías ele estava profetizando contra as nações, e inclusive no capítulo 22, é profecia contra a própria cidade de Jerusalém, profecia contra o próprio povo de Deus. E a gente percebe que a profecia
na verdade, ela vem como juízo de Deus para o pecado das nações e também para o pecado de Jerusalém, o pecado do povo de Deus. Deus, ele julga essas cidades, ele julga essas nações e anuncia, então, essas profecias de juízo. Mas aqui no capítulo 25, acontece algo diferente. Isaías, ele começa a louvar ao Senhor. O capítulo 25 é um cântico, é um hino de louvor. E Isaías, ele começa dizendo: ó Senhor, Tu és o meu Deus. E a gente pode achar uma frase bastante comum, mas na época que Isaías estava falando isso, Israel passava por um tempo de muita idolatria. Um tempo onde os deuses e as crenças de outros povos tinham se infiltrado, tinham penetrado no povo de Deus. O povo estava idolatrando outros deuses, estava criando ídolos, adorando ídolos. E de repente vem Isaías e diz: Senhor, Tu és o meu Deus. E quando ele confessa isso, ele está ao mesmo tempo dizendo que não existem outros deuses. Ele está afirmando a fé no único e verdadeiro Deus. Não existem outros deuses, apenas o Senhor é o meu Deus. Apenas o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que revelou a sua lei a Moisés, o Deus que tem toda essa história longa com o povo, este é o meu Deus, diz Isaías. E por isso eu te louvarei, te exaltarei. Porque Isaías, ele confessa que Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem feito coisas extraordinárias. Ele tem feito, na verdade, aquilo que ele falou por meio da sua palavra. Aquilo que os antigos ouviram através de Moisés, através da lei, os conselhos antigos, Deus tem executado. E isso tudo é maravilhoso. Esse Deus em quem o profeta Isaías coloca a sua fé, a sua confiança, é o único Deus verdadeiro que traz salvação para o seu povo. Nenhum outro Deus pode trazer salvação, porque os outros deuses não são verdadeiros. E aqui, na profecia então de Isaías, ele coloca que os outros povos, os povos que fizeram Israel sofrer, os povos que oprimiram Israel, eles serão transformados, as cidades deles serão transformadas em ruínas. As cidades deles se transformarão em um monte de pedras, em algo disforme, em um apanhado de entulho. E que essas cidades, elas não serão reconstruídas, elas acabarão, elas cessarão de existir. Enquanto isso, enquanto os povos inimigos são julgados e as suas cidades são destruídas, o povo de Deus glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor porque Ele foi refúgio durante a tempestade. E aqui eu abro um parênteses. Dizer que Deus é um refúgio durante a tempestade é um sinal de confiança, um sinal de fé nos tempos que nós estamos vivendo. Nas últimas semanas, aqui no Rio Grande do Sul, houveram tempestades, houveram enchentes, alagamentos. Agora a mesma coisa acontece em Santa Catarina. Mas ainda assim, nós podemos confessar que Deus, Ele é refúgio durante a tempestade. Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos refugia quando as forças da natureza, as forças da criação de Deus, elas se voltam contra nós. Também vai dizer que Deus, Ele é sombra no calor forte, Ele nos dá sombra. Enquanto que as nações, elas fazem guerra,
buscando domínio, buscando poder, buscando crescer os seus territórios. Deus, Ele é fortaleza do pobre e do necessitado. Deus, Ele faz esse movimento exatamente na direção daqueles que sofrem por causa dos tiranos, por causa daqueles que fazem guerra, por causa daqueles que querem aumentar o seu poder, que querem aumentar o seu domínio. Deus, Ele não está do lado dos ambiciosos que querem acumular poder. Ele está, pelo contrário, do lado daqueles pobres e necessitados, daqueles que sofrem por causa da busca por poder dos ambiciosos. Enquanto as pessoas, nós seres humanos, muitas vezes voltamos os nossos olhares para as pessoas que buscam poder e esquecemos dos pobres e dos necessitados, Deus, Ele faz o contrário. Ele volta a sua atenção para os fracos, para aqueles que sofrem com os danos causados pela busca do poder. Deus, Ele é um Deus que sempre vai ao encontro da fraqueza, Ele vai ao encontro da necessidade, Ele foge, Ele vai na contramão daqueles que buscam poder. E isso a gente vê também no próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não caminhou em direção ao poder, mas Ele caminhou na direção contrária do poder. Ele caminhou na direção da fraqueza, do necessitado, do faminto, do doente. Os tiranos, eles tentam dominar o povo, buscando proveito próprio, mas eles não têm poder diante de Deus. Eles são como uma tempestade contra um muro. Se um muro é bem construído, a tempestade pode bater contra o muro, mas o muro não se abala. Eles serão como o calor em um lugar seco. Quando vem uma nuvem e faz a sombra, o calor, ele é amenizado. E assim é Deus também em relação aos tiranos, em relação àqueles que querem dominar o povo. Eles serão silenciados, os tiranos serão silenciados, assim como os estrangeiros também serão silenciados. E então vem um anúncio fantástico, um anúncio de esperança, um anúncio daquilo que Deus quer fazer. E os versículos 6 a 9 do nosso texto, eles trazem esse anúncio, e eu vou pontuar apenas alguns aspectos desse anúncio, e talvez você vai conseguir perceber alguma coisa aqui. O profeta, ele anuncia que Deus vai preparar um banquete para todos os povos. Um banquete para todos os povos, onde será servido carne e vinho da melhor qualidade. Isaías menciona também um véu que cobre as nações. E Deus vai acabar com esse véu. A morte será tragada. A morte será tragada. E Deus vai enxugar as lágrimas de todos os rostos. O que isso tudo lembra a você? Quando eu li isso aqui, logo me lembrou do próprio Jesus Cristo. Nós cristãos conseguimos ver o cumprimento dessas profecias em Jesus. Jesus ofereceu a si mesmo como prato principal de um banquete. Quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, ele ofereceu seu corpo e seu sangue como verdadeiro alimento para nós, como verdadeiro alimento não apenas para Israel, mas para todas as nações. Paulo, ele menciona um véu que cobre as nações de forma bem semelhante com esse texto aqui. Lá em 2 Coríntios 3, 15 e 16, Paulo diz: mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado.
Paulo está falando ali que os judeus, quando eles leem Moisés, eles não conseguem interpretar a partir de Cristo, eles não conseguem reconhecer em Cristo o cumprimento, porque um véu é posto no coração deles. Mas que Cristo tira esse véu, e quem tem Cristo consegue enxergar o cumprimento das profecias da lei de Moisés em Cristo Jesus. Isso também me faz lembrar de um outro véu. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo, que fazia separação entre o lugar santíssimo, local da presença de Deus, e o restante do templo, aquele véu se rasgou. E a partir disso, a presença de Deus ela não está mais restrita ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, mas a presença de Deus agora enche o mundo inteiro. Deus está presente no mundo inteiro e não mais apenas em meio ao povo de Israel, não mais apenas no templo. Cristo é o cumprimento dessas profecias. Mas é interessante, essa parte que fala do banquete para todos os povos, para todas as nações, eu acho que ela se cumpre sim em Jesus Cristo, se referindo à Santa Ceia, mas também esse banquete, ele aponta para a eternidade. A palavra de Deus, ela diz que Deus está preparando para nós um banquete na eternidade, onde se reunirão todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Apocalipse 19, 9, João vai falar da ceia das bodas do Cordeiro, um banquete celestial, onde a nossa união eterna com Cristo será celebrada, a união do Cordeiro com a sua igreja. E também a profecia de que Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, ela é atualizada por João, lá em Apocalipse 21, verso 4, quando João diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, isso aqui vai se cumprir na eternidade. Isaías ele está profetizando e a gente entende que o cumprimento dessas profecias é na eternidade, quando Deus vai consolar todos aqueles que creram em seu nome. Quando Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos e não existirá mais morte, porque tudo isso vai ter ficado para trás. Isaías, ele expressa a fé nesse Deus que traz a salvação. Ele tem esperança nesse Deus que traz a salvação eterna, nesse Deus que é a fortaleza dos fracos, que é a fortaleza dos oprimidos, enquanto os poderosos são silenciados. O anúncio da esperança traz essa promessa de um banquete para todos os povos, a superação da morte. A morte será tragada para sempre. Isso Cristo conquistou na cruz, e nós receberemos essa vitória sobre a morte no dia final, no dia da volta de Jesus. O enxugamento das lágrimas. Jesus Cristo cumpre tudo isso. Aquele que se ofereceu como alimento para nós e trouxe esperança da vida eterna. Mas é importante para nós lembrarmos que, por mais que essas profecias talvez ainda vão se cumprir no futuro, essa esperança, ela não é apenas para o futuro, para nós cristãos, mas é uma esperança que já está disponível hoje. Hoje nós podemos encontrar refúgio e fortaleza em Deus, em Jesus Cristo. Ele é nosso refúgio na tempestade. Ele é a sombra que nos protege do calor intenso. Diante das injustiças que nós vemos ao nosso redor,
Nós podemos nos alegrar no nosso Deus, podemos nos alegrar no Senhor, porque a gente sabe, a gente crê, a gente tem esperança de que Ele está no controle. Ele é o Deus que exalta os humildes e que derruba os tiranos. Ele traz a justiça. Ele traz a justiça para nós. Ele está preparando para nós um futuro de esperança gloriosa. Nós podemos participar já da Santa Ceia, hoje teremos Santa Ceia, como um momento de comunhão com esse Deus. Uma comunhão que é um gostinho, é uma pequena amostra do que será a comunhão com Cristo nesse banquete celestial. Nós podemos já experimentar isso. Nós podemos ter essa união, essa comunhão com irmãos e irmãs na fé. E quando a gente olha para o futuro, a esperança é ainda maior, porque não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem luto. Deus vai estabelecer um reino de paz e de justiça eternas. E nós não teremos mais lágrimas, porque Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Que a gente possa se manter firmes nessa esperança, que a gente possa confiar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que a gente possa viver na certeza da salvação que Cristo nos traz, salvação que é eterna, salvação que nós aguardamos ansiosamente ser inaugurada quando Cristo vier. Que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a vivermos uma vida de louvor e de gratidão a Ele, confiando nesse Deus que nos ama e que nos sustenta. Amém. Convido para a gente ter um momento de oração. Obrigado ao Senhor, que a Tua palavra é uma palavra que nos traz esperança, que o anúncio de Isaías aponta para Cristo de uma forma tão maravilhosa, como aquele que venceu a morte e que está preparando um banquete no Teu reino eterno. Obrigado, Senhor, que Tu estás preparando moradas para nós na casa do Pai. Obrigado, ó Pai, que nós podemos aguardar com expectativa a Tua salvação. Podemos aguardar o dia em que Tu vai enxugar as lágrimas, o dia em que Tu vai nos dar a vitória por meio de Cristo Jesus. Senhor, que a gente possa ter essa fé e essa esperança verdadeira no nosso coração e na nossa vida. Que a gente viva a partir disso, Senhor, dessa certeza de que Tu estás preparando algo para nós. Tu preparas um banquete, uma festa, uma comemoração, onde todos os povos, pessoas de todos os povos e nações que creram em Jesus Cristo, se reunirão, estarão presentes para celebrar a salvação. Que nós também possamos estar lá, ó Senhor. Que Tu também nos chame, que nós também tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.